Tudo bem com vocês? O Pensando especial referente ao mês de janeiro, primeiro especial do ano, janeiro de 2021, está iniciando. E para este vídeo nós escolhemos um tema que eu considero um tema muito legal, muito importante. Fica até o convite para que você vá um pouco mais além, que você pesquise, que você leia um pouco mais. E é um tema muito bacana mesmo, que se chama inteligências múltiplas. E eu espero que vocês gostem. Vamos lá então? Inteligências múltiplas. Inteligência é a função psicológica responsável pela capacidade que temos de compreender o significado das coisas, ou seja, de conceituar. Quando nós procuramos o significado da palavra inteligência, nós encontramos que ela vem do latim intellectus, e do intellectus vem de intelligere. Intelligere significa inteligir, significa entender ou ainda compreender. Essa intelligere também é separada, ela é composta por intus, que significa dentro, e legere, que significa recolher, escolher ou ainda ler. Quando nós falamos da teoria das inteligências múltiplas, nós encontramos que ela foi desenvolvida, a partir da década de 1980 por uma equipe de investigadores da Universidade de Harvard, liderada pelo psicólogo Howard Gardner, que é o nome que nós vamos citar bastante aqui neste vídeo, Até porque eles estavam buscando analisar e descrever o melhor conceito de inteligência. Gardner ele derruba o conceito de QI, que apresentava até o momento vários tipos de inteligência e suas características, e esclarece que já se nasce com as inteligências que precisam ser acordadas, ou seja, tinha, mas ela tem que ser acordada por estímulos significativos. Olha que importante. Mas não se nasce com competências. Essa é adquirida com o tempo, que é o quê? Que é a habilidade e a aptidão. No início, lá na fase inicial desse estudo, dessa investigação científica, o objetivo era entender as inteligências humanas, era identificá-las em cada indivíduo, especificando as características e o desenvolvimento desde criança até o preparo educacional, em que a inteligência mais desenvolvida ela leva a habilidade profissional de maior destaque. Olha só, para Gardner, Howard Gardner, ele entendia que as pessoas elas possuem capacidades diferentes, das quais se valem para criar algo, para resolver problemas e produzir bens sociais e culturais dentro do seu contexto. Ele também ele afirmava que a inteligência é responsável por nossas habilidades, habilidades para criar, resolver problemas e objetos, ou projetos no caso, em uma determinada cultura. Segundo ele, cada indivíduo possui alguns tipos diferentes de capacidades que caracterizam a sua inteligência. As pessoas manifestam as mais distintas habilidades, como, por exemplo, para compor uma música, construir um computador, ou ainda uma ponte, organizar uma campanha política, produzir um quadro, além de muitas outras coisas, e que todas essas atividades elas requerem algum tipo de inteligência, mas não necessariamente o mesmo tipo de inteligência. Então o que eles fizeram? O que ele fez? Ele dividiu isso aí em 3 linhas de frente, 3 linhas de pensamento. Uma delas era a inteligência como habilidade para criar. Como seres humanos, nós podemos criar e descobrir. A segunda seria a inteligência como habilidade para resolver problemas. Muitas de nossas atividades cotidianas elas requerem tomadas de decisão, a busca dos melhores caminhos ou a superação das dificuldades. E ainda a inteligência como habilidade para contribuir em um contexto cultural. Um indivíduo ele pode ser capaz de usar a sua inteligência para criar
e resolver problemas de acordo com o seu contexto social. Após 25 anos de estudos, Gardner ele tinha como hipótese que o ser humano tem muitos tipos de inteligência, né? E a inteligência ela tem a capacidade de resolver problemas. Ele diz que a inteligência múltipla ela marca a diferença nas pessoas. As inteligências elas são independentes, mas elas estão interligadas. Os potenciais de cada um, todos podem desenvolver, porque todos podem desenvolver todas as inteligências. Os primeiros tipos de inteligências descobertos, eles foram, o primeiro, a inteligência lógica linguística, depois a inteligência lógica matemática e, na sequência, ele percebeu que haviam outras 5 inteligências, né? Outras inteligências, a terceira sendo a inteligência espacial, depois a inteligência musical, a inteligência corporal sinestésica, a sexta seria a inteligência intrapessoal e ainda a inteligência interpessoal. As 7 inteligências clássicas que nós citamos, elas são apresentadas no livro Estrutura da Mente, de Gardner. E depois o autor ele passou a considerar outras inteligências, né, como a inteligência naturalista, que seria a 8ª, e ainda continuou, porque ele pôde perceber mais uma inteligência, a 9ª inteligência, que chamou de meia inteligência espiritualista. Meia por quê? Porque ela não pode ter certeza, porque é uma coisa referente à fé e à cura das doenças, ok? Gardner também ele tentou agrupar as capacidades em 8 categorias ou inteligências abrangentes, e fez isso apenas para efeito didático. Por quê? Porque nós usamos ao mesmo tempo diversas inteligências que, como nosso sistema potencial biopsicológico, eles trabalham juntas. As inteligências elas trabalham juntas, elas interagem umas com as outras e se manifestam em nossa ação sobre o ambiente e sobre as nossas relações. E como são caracterizadas essas 8 inteligências estudadas pelo Gardner? A primeira delas seria a inteligência lógico-matemática. E o nome já diz tudo. É a característica de pessoas que são boas, são ótimas pessoas em lógica, né? Lógica matemática e ciências. É a inteligência que determina a habilidade do raciocínio lógico dedutivo e também a compreensão de cadeias de raciocínios, bem como a capacidade de solucionar problemas envolvendo números e elementos matemáticos. É ainda a competência mais diretamente associada ao pensamento científico e, portanto, a ideia tradicional de inteligência. Cientistas, advogados, físicos e matemáticos são exemplos de profissionais nos quais essa inteligência ela se destaca, correto? A segunda seria a inteligência linguística, que se manifesta na habilidade para lidar criativamente com palavras em diferentes níveis da linguagem, seja na semântica ou na sintaxe, tanto na expressão oral quanto na expressão escrita, no caso de sociedades letradas, particularmente anotada onde ou em quem? Em poetas e escritores. Também é desenvolvida por oradores, jornalistas, publicitários e vendedores, entre outros exemplos. Mas uma inteligência seria a inteligência musical, né? Que envolve a capacidade de pensar em termos musicais, reconhecer temas melódicos, ver como eles são transformados, seguir esse tema no decorrer de um trabalho musical e, mais ainda, produzir música. É a inteligência que permite a alguém organizar sons de maneira criativa a partir da discriminação de elementos como tons, timbres
e temas. As pessoas que apresentam esse tipo de inteligência, como por exemplo muitos músicos famosos da música popular brasileira, em geral eles não dependem do aprendizado formal para exercê-la. Inteligência espacial. Essa inteligência ela corresponde à habilidade de relacionar padrões, de perceber similaridades nas formas espaciais e conceituar relações entre elas. Inclui também a capacidade de visualização no espaço tridimensional e a construção de modelos que auxiliam na orientação espacial ou na transformação de um espaço. Um mestre de xadrez, ele usa imagens visuais e a inteligência espacial para planejar as suas estratégias. A inteligência espacial, ela não depende da visão, pois crianças cegas usam o tato, podendo desenvolver habilidades nessa área também. A inteligência espacial, ela estaria presente em arquitetos, pilotos de Fórmula 1, navegadores e por aí vai. Outro tipo de inteligência é a inteligência corporal sinestésica. É uma das competências que as pessoas acham mais difícil de aceitar como inteligência. Por quê? Porque sinestesia ela é o sentido pelo qual percebemos o nosso corpo, movimentos musculares, peso, posição dos ombros e etc. Então a inteligência sinestésica ela se refere à habilidade de usar o corpo todo ou partes dele para resolver problemas ou moldar, produtos. Olha só que interessante. Envolve tanto o autocontrole corporal quanto a destreza de manipular objetos. Atores, mímicos, dançarinos, malabaristas, atletas, cirurgiões e mecânicos têm uma inteligência corporal sinestésica bem desenvolvida. Outra dessas inteligências é a inteligência interpessoal. Isso inclui o quê? A habilidade de compreender as outras pessoas, como trabalham, o que as motiva, como se relacionar eficientemente com essas pessoas. Esse tipo de inteligência ela é a que se sobressai nos indivíduos que têm facilidade para o relacionamento com os outros, tais como terapeutas, professores, líderes políticos, atores e ainda vendedores. São pessoas que usam a sua habilidade interpessoal para entender e reagir às manifestações emocionais das pessoas à sua volta. Nas crianças e nos jovens, tal habilidade se manifesta naqueles que são eficientes ao negociar com os seus pares, que assumem a liderança ou que reconhecem quando os outros não se sentem bem e se preocupam com isso. Não menos importante, nós temos a inteligência intrapessoal. E ela é o quê? Ela é a competência de uma pessoa para se autoconhecer e estar bem consigo mesma. Essa é uma inteligência muito importante. Por quê? Porque as pessoas começam administrando seus sentimentos e emoções a favor dos seus projetos. Significa dimensionar as próprias qualidades no trabalho de maneira efetiva e eficaz, a partir de um conhecimento apurado de si próprio. Ou seja, reconhecer os seus próprios limites, aspirações, medos e também utilizar esse conhecimento para agir de forma eficiente no mundo. Os terapeutas, eles são um exemplo de alguém capaz de refletir sobre essas emoções, sobre as suas emoções e depois transmiti-las para outras pessoas. Essa capacidade também aparece em líderes políticos. O Gardner, ele tinha mais algumas coisas que ele afirmava que eram raros os casos de pessoas que não possuíam nenhuma habilidade intelectual. Muito raro. Por quê? Porque nenhuma habilidade. Por quê? Porque se pode desenvolver uma ou duas habilidades. Então é muito raro que não tinha nenhuma delas. Ele estudou também o desenvolvimento de diferentes habilidades em crianças
normais. Também em crianças superdotadas, em adultos com lesões cerebrais, em crianças, em pessoas excepcionais, por exemplo, crianças autistas. E também, diante dessa pesquisa, ele comprovou que os adultos com lesões cerebrais e crianças autistas, eles não perdem a intensidade da sua produção intelectual, né? Mas eles perdem algumas habilidades. É isso que acontece. Ele estudou utilizando vários aspectos como o desenvolvimento normal, o desenvolvimento do indivíduo talentoso, garotos prodígios, crianças autistas, crianças com desvio de aprendizado e análises da perda de capacidade de cognição, conhecimento, inteligência, em pessoas com lesões cerebrais. Para Gardner, cada indivíduo nasce com um vasto potencial de talentos, ainda não moldados pela cultura, o que só começa a ocorrer por volta dos 5 anos de idade. A educação que as pessoas recebem e as oportunidades que encontram é o desenvolvimento de suas capacidades inatas. Então, todo ser humano ele tem a capacidade de desenvolver uma ou mais habilidades intelectuais. As inteligências, elas são ímpar em cada indivíduo, levando a todos o direito do mesmo resultado em aprender. Ele também tinha uma frase que eu acho muito bacana, muito importante, até para corroborar aí com esse tema que nós escolhemos de estudo aqui, que são as inteligências múltiplas. O Gardner ele escreveu assim: todos os indivíduos têm potencial para ser criativos, mas só serão se quiserem. Então, este foi o Pensando especial referente ao mês de janeiro de 2021 e eu espero que vocês tenham gostado desse material. Se aguçou a tua curiosidade, que você deixe as suas questões, que você possa escrever, que você possa perguntar o que nós pudermos aqui, nós vamos responder, nós vamos colaborar aí com as dúvidas. E é sempre legal essa interação, é sempre legal essa troca de informações. Também dá para pesquisar, dá para ler livros. Se aguçou a curiosidade, é um tema muito legal, muito bacana, um tema que atiça aí a curiosidade das pessoas. Dá para pesquisar. Deixei ali também o título de um livro, uma referência muito bacana. Então fica aí esse convite para quem quiser se aprofundar um pouco mais nesse tema, que eu considero um tema muito importante. O Pensando fica por aqui, eu deixo a todos um forte abraço, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!